Você já se perguntou por que algumas pessoas vivem sem dinheiro, enquanto outras conseguem guardar, investir e construir liberdade financeira? A verdade é que enriquecer não depende só do quanto você ganha, mas sim do seu comportamento, ou seja, de como você lida com o dinheiro todos os dias. Pessoas ricas cultivam hábitos financeiros consistentes que se repetem ao longo da vida, e você também pode começar a aplicar esses mesmos hábitos hoje. No vídeo de hoje eu vou te contar 7 hábitos financeiros simples, mas poderosos, que ajudam pessoas ricas a construírem patrimônio e estabilidade, baseados nos melhores livros de finanças pessoais. Vamos lá? 1. Pague-se primeiro. Esse hábito é um dos mais antigos e citados na história das finanças. No livro O Homem Mais Rico da Babilônia, George Clason diz que uma parte de tudo que você ganha é seu para guardar. Isso significa separar uma parte da sua renda para você, antes de você pagar as contas, comprar ou gastar com qualquer coisa. A maioria das pessoas, elas fazem ao contrário, elas esperam sobrar algo para guardar. Só que esse algo, ele nunca sobra. Já as pessoas ricas, elas invertem essa lógica. Elas tratam a si mesmas como prioridade financeira, mesmo quando elas ganham pouco. Separar 10, 5 ou 1% da sua renda já é o suficiente para você começar, porque o valor ele é menos importante do que o ato em si. Com o tempo, esse valor ele pode crescer, mas o mais importante é você ter consistência com esse hábito. Essa prática não é só sobre poupar, mas sim enviar um sinal claro para si mesmo de que as suas finanças têm um propósito. 2. Anote cada gasto. Você se lembra exatamente quanto você gastou na última semana com comida fora? E com transporte? E com outras categorias? A maioria das pessoas perde o controle dos seus gastos porque elas simplesmente não sabem para onde o dinheiro está indo. Anotar cada gasto é um hábito simples, mas poderoso, porque quando você começa a registrar as suas despesas, você começa a perceber certos padrões. Ou seja, pequenos valores que talvez pareçam inofensivos no dia a dia, mas que contribuem para uma grande soma no final do mês. E essa consciência, ela é o primeiro passo para você fazer decisões financeiras melhores. Morgan Housel, o autor do livro A Psicologia Financeira, fala em seu livro que boa parte do nosso comportamento financeiro é emocional. E quando você começa a notar os seus gastos, você começa a trazer um pouco mais de racionalidade para esse seu comportamento. Porque o simples ato de escrever ou registrar as suas finanças já te faz pensar se aquele gasto era realmente necessário ou não. E falando em anotar os seus gastos, com o Flynal Finanças Pessoais, você simplifica a sua vida financeira de uma vez por todas. E tem total controle sobre seus gastos e orçamentos, estabelece metas financeiras e tem acesso a estatísticas e gráficos sobre suas finanças, tudo em um lugar só. No Flynal Finanças Pessoais, por exemplo, você pode registrar os seus gastos por categorias e visualizar relatórios que mostram exatamente para onde o dinheiro está indo. Com isso, você ganha mais clareza. E com mais clareza vem mais controle. E se você quiser conferir o Flynal Finanças Pessoais, o link dele está na descrição. 3. Invista antes de ter muito. Um erro muito comum da maioria das pessoas é acreditar que investir é só para quem já tem muito dinheiro. Pessoas ricas entendem, e os livros reforçam isso, que investir cedo é muito mais importante do que investir muito. Morgan Housel, o autor do livro A Psicologia Financeira, mostra que o tempo é um dos principais fatores para crescimento de patrimônio. Isso porque os juros compostos funcionam como uma espécie de bola de neve. E quanto mais cedo você começar, mais tempo você vai ter para essa bola de neve crescer. E é justamente por isso que pessoas ricas investem desde cedo, mesmo com pouco. No livro Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki fala sobre como os pobres trabalham pelo dinheiro, enquanto os ricos fazem o dinheiro trabalhar por eles. Isso não significa investir grandes somas em ações ou imóveis de luxo. Significa investir, por exemplo, R$ 50 por mês com regularidade e com uma visão de longo prazo. Você pode até mesmo escolher os investimentos mais simples e acessíveis. O importante é você tratar esse investimento como uma prioridade e não como algo que virá algum dia. Investir antes de ter muito é algo que vai te ajudar a crescer o seu patrimônio financeiro e chegar lá mais rápido. Assim como muitas coisas na vida, quem espera estar 100% pronto e ter uma quantia X de dinheiro para começar a investir, raramente começa. 4. Tenha metas financeiras visíveis. Um dos grandes erros de quem quer melhorar de vida é não ter um objetivo financeiro claro.
Pessoas ricas não só têm metas definidas, elas tornam essas metas visíveis, como um lembrete constante do que está em jogo. George Clason, que é o autor do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, diz que as nossas ações seguem os nossos desejos mais fortes. Ter um objetivo financeiro definido, como guardar dinheiro para uma viagem, quitar dívidas ou fazer um investimento específico, torna as escolhas mais fáceis. Você para de gastar por impulso porque você sabe o que está em risco. Além disso, as metas tangíveis, elas geram motivação, porque quando você vê que você está progredindo, mesmo que devagar, o seu cérebro ele reforça esse comportamento. E isso ativa um ciclo de disciplina e realização. Lembrando que no Flynow Finanças Pessoais você pode criar metas financeiras e acompanhar o progresso delas. Isso não só organiza sua vida financeira, como mantém a sua motivação em alta. 5. Crie fontes de renda extra. Contar com uma única fonte de renda extra, em alguns casos, pode ser muito arriscado. Isso porque se essa fonte ela falha, toda a sua estrutura financeira pode desmoronar. Pessoas ricas entendem isso e fazem de tudo para diversificar as suas fontes de receita. E elas não esperam uma crise ou uma demissão para começar a pensar em alternativas. Mas isso não significa criar um novo negócio do zero. Pode ser algo simples, como oferecer um serviço, monetizar um hobby, oferecer consultorias ou criar conteúdo digital. A verdade é que a internet tornou tudo mais acessível e cada habilidade ela pode se tornar uma pequena renda complementar. Kiyosaki, que é o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, diz que a liberdade financeira vem de você colocar o dinheiro para trabalhar por você, mas também ter várias torneiras abertas ao invés de depender de uma só. E essa diversificação é o que te dá mais segurança e flexibilidade. Além disso, ter uma renda extra também acelera a sua capacidade de ter mais dinheiro para investir e quitar dívidas. Ao invés de você precisar anos para quitar uma dívida ou para começar a aplicar o seu dinheiro, você encurta essa distância com algumas pequenas ações a mais por mês. 6. Continue aprendendo sobre dinheiro. A educação financeira não é um conteúdo que você aprende uma vez só e pronto. Ela precisa ser contínua, já que o mundo muda, as regras mudam e até mesmo o seu próprio comportamento ele evolui ao longo dos anos. As pessoas ricas, elas entendem que conhecimento é o ativo mais poderoso. Em A Psicologia Financeira, Morgan Housel fala sobre como nosso comportamento é muito mais importante do que quesitos técnicos ou a nossa inteligência, quando o assunto é enriquecer. E esse nosso comportamento ele é moldado quando nós nos expomos a boas informações, seja através de livros, vídeos, podcasts e até mesmo conversas. Robert Kiyosaki, que é o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, fala que os ricos aprendem constantemente porque eles sabem que cada nova informação pode render uma decisão melhor, uma economia maior ou uma oportunidade mais inteligente. Separar 10 minutos por dia para aprender sobre finanças já te coloca na frente da maioria das pessoas. E com o tempo, esse conhecimento vira prática. 7. Revise suas finanças toda semana. Um dos erros mais comuns de quem quer controlar melhor o seu dinheiro é olhar para suas finanças lá no final do mês ou nem mesmo acompanhar elas. Mas até o final do mês, por exemplo, já pode ser muito tarde para você corrigir o rumo. Pessoas ricas têm o hábito de revisar as suas finanças com frequência, muitas vezes semanalmente. Essa revisão semanal ela é simples, mas eficaz. Você vai analisar o quanto entrou, o quanto saiu e também acompanhar o andamento das suas metas financeiras. Isso permite você fazer pequenos ajustes em tempo real, ao invés de lidar com um grande rombo no final do mês. George Clason, o autor do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, diz que o controle é a chave para a riqueza. E esse controle ele não se tem na sorte, mas sim no acompanhamento constante. Além disso, o hábito de revisar as suas finanças semanalmente fortalece o senso de responsabilidade com o seu próprio dinheiro. Em poucos minutos por semana, você evita desperdícios, antecipa problemas e toma decisões financeiras melhores. Se você quer ter mais controle financeiro, o hábito de anotar cada gasto e esse hábito de revisar as suas finanças semanalmente são os dois principais que você já pode começar agora. Isso porque esses hábitos eles criam mais consciência e consistência e eles são o ponto de partida para os outros hábitos que a gente falou aqui. E se você gostou do vídeo de hoje, você também vai gostar desse outro sobre as 7 lições do livro A Psicologia Financeira. Então já clica nele em seguida para continuar aprendendo. Que você tenha um ótimo dia e até o nosso próximo vídeo.